Fala galera, salve salve, é uma honra estar aqui com vocês. Aulinha de História do Brasil. Nós vamos continuar a ditadura militar. Já dei aula sobre o golpe e o Castelo Branco. Falamos sobre Costa e Silva, falamos sobre Médici e hoje é o dia do governo Geisel. Então se você não assistiu às aulas anteriores, vai no canal, puxa a lista aí e se aprofunde. Vale a pena para você entender melhor sobre essa aula aqui. Beleza? Vamos nessa? Bom, o governo Geisel, pessoal, de 1974 a 1979, tá? E ele começa logo depois, claro, por conta de um colapso do milagre econômico. E para a gente entender o que aconteceu para o milagre econômico colapsar, nós precisamos entender a união de países árabes na luta contra Israel, que tinha dominado muitos territórios 7 anos antes, em 1967, na chamada Guerra dos 6 Dias, onde Israel passou a ter uma política expansionista e imperialista na região. Depois de 7 anos, os países árabes decidiram se unir e fazer um ataque surpresa a Israel. E, obviamente, naquele momento, os Estados Unidos, por conta de uma influência histórica ali naquela região, passou a defender Israel. E essa guerra ficou sendo chamada de Guerra do Yom Kippur. E essa guerra vai desencadear ali uma pressão econômica dos países árabes que tinha muita influência na OPEP, uma organização do controle da exportação de petróleo, aumentando o preço do petróleo no mercado internacional e atingindo diretamente os Estados Unidos. Então, em síntese, é uma guerra que acontece no Oriente Médio e, consequentemente, traz um aumento muito grande no valor do barril de petróleo no mundo. Então, ou seja, o Brasil dependia cerca de 90% do seu setor energético do petróleo. Então isso significa que nós tivemos um aumento quase de 300% do petróleo e isso vai atingir diretamente a nossa economia. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer é que os bancos internacionais eles também foram afetados por essa crise do petróleo. E eles passaram a exigir os pagamentos mais efetivos e a emprestar dinheiro com juros mais altos, visto que a garantia de recebimento não era mais tão grande assim. Então o mercado internacional entra numa esfera de crise por conta do aumento do preço do petróleo e o Brasil, que havia desenvolvido o seu milagre econômico baseado na exportação de manufatura e também do agronegócio, por que não, para os setores externos, acaba sendo atingido diretamente por isso. É válido a gente sempre lembrar que o colapso econômico do milagre econômico brasileiro, ele não faz a economia brasileira negativar, mas ela cresce menos até 1979. Isso é um ponto importante, até porque em 1979 nós vamos ter um segundo choque do petróleo, tá? Bom, o que eu gostaria de falar para vocês, Essa segunda parte, de 1974, 1975 até 1985, começa uma segunda etapa contraditória ainda, do regime militar brasileiro. Por que eu digo contraditória? Porque ainda continua acontecendo torturas, ainda continua acontecendo mortes, como é o caso do Vladimir Herzog em 1975, mas há uma iniciativa de uma distensão do regime, uma abertura do regime. E essa abertura ela começa com o governo Geisel, principalmente por conta do reconhecimento do enfraquecimento do regime, que não consegue mais se sustentar nas bases econômicas inauguradas pelo Delfim Neto no milagre econômico. Então esse crescimento econômico brasileiro mostrou fragilidade e, consequentemente, essa crise econômica, não é uma crise, mas é uma diminuição do crescimento econômico, vai trazer consequências aqui para o Brasil, tá? Bom, a gente precisa entender aí que a oposição tenta articular uma candidatura de protesto anti-ditadura para fazer uma denúncia ao regime, visto que naquela época a eleição era indireta, o Congresso ia escolher, então o Ulisses Guimarães passa a ser o representante do MDB para fazer essa denúncia, para fazer essa anticandidatura, mesmo sabendo que a maioria dos congressistas não estava ao lado do MDB. Então era uma forma de você tensionar ainda mais o regime com a candidatura do Ulisses Guimarães, que vai ser o grande nome da Constituição de 1988. Mas mesmo assim, essa anticandidatura não consegue mobilizar a população de um tanto para derrubar o regime naquele momento, visto que
ainda havia um controle muito grande do regime militar, que já fazia 10 anos que estava no comando do Brasil, reestruturando a ordem política, econômica e social para que esse processo de abertura fosse um processo não consequencialista para os militares, tá? Então, o Geisel é o inaugurador dessa frase de abertura lenta, gradual e segura, né? Mas é claro que um historiador chamado Marcos Napolitano vai criticar essa abertura, porque vai dizer ainda que nos porões da ditadura continuaram acontecendo as torturas, continuaram acontecendo o sumiço de corpos, continuaram acontecendo, né, as mortes, tá? Aqui o aumento das taxas de juros, que eu já falei por conta da crise do petróleo, e a ideia inicial é passar o poder aos civis. Vale lembrar que o Geisel tem origem dentro dos castelistas, aqueles militares intelectualizados que estavam próximos também ao que é chamado de linha entre milhões de aspas, né, mais moderada, né, mas pelo seu jeito firme de se articular e de falar e de se expressar, acabou também convencendo a linha dura em torno do seu nome. Então o Geisel é uma unanimidade dentro das Forças Armadas, ele consegue aglutinar tanto essa linha mais dura quanto essa linha moderada e constrói aí, né, essa hegemonia dentro das Forças Armadas para levar o seu nome como o governo das Forças Armadas, tá? Bom, em 1974 também acontecem as eleições legislativas, né? E a campanha eleitoral acontece na televisão e no rádio. E o MDB acaba tendo a maioria dos votos, né? E traz um número de deputados, claro, né, significativo para dentro do Congresso brasileiro. E isso gera um temor dentre os militares, principalmente porque havia um medo de uma reviravolta civil, né? Um medo de que esses civis pudessem colocar os militares de volta na sua casinha e fazer um julgamento, inclusive, do que esses militares haviam cometido nesses 10 anos, tá? Mas é claro que essa maioria dos votos não é expressa na maioria dos deputados dentro do Congresso. Beleza? Vale lembrar também que apesar do Geisel ficar marcado por fazer a abertura lenta, gradual e segura, o nosso Congresso também ficou fechado durante algum tempo durante o governo dele, tá? Bom, vamos lá então, vamos tentar entender como que acontece. Enquanto o Geisel, né, tem essa hegemonia para governo e com esse discurso de lento, gradual e seguro, nos porões da ditadura, onde a linha dura predominava, né, sobretudo com os delegados, os coronéis e tudo mais, a violência se intensificava, né? O doicode passa a ser o símbolo máximo dessa máquina de moer gente, de tortura no Brasil sistêmica. E o exemplo claro foi em 1975, por conta do assassinato do Vladimir Herzog, que era naquela época professor da USP e também diretor do Jornal da Cultura. Tá? Vladimir Herzog foi chamado ao doicode a prestar alguns esclarecimentos, né? E acabou saindo de lá morto, né? E aí a ditadura militar falou que ele havia se suicidado dentro de uma das celas. E quando foram ver essa cela, né, porque os caras conseguiram, a imprensa conseguiu ir até lá, fotografou Vladimir Herzog e tem aquela imagem clássica do Vladimir Herzog, né, com um cinto preso à sua garganta, mas com os pés no chão, os joelhos praticamente no chão, e levantou-se um questionamento de quanto aquela cena havia sido verídica, porque quem se mata com os pés no chão? Tá? Então isso gerou uma crítica muito intensa ao governo e, obviamente, o governo reage um pouco, principalmente porque tem uma pressão das ruas, visto que o Dom Evaristo Arnes, né, que era um bispo importante da Igreja Católica, faz uma missa na Praça da Sé, onde reúne várias lideranças religiosas, né, de diferentes matrizes religiosas, que reúne cerca de 10 mil pessoas, fazendo uma crítica à ditadura militar, né, uma missa em homenagem ao Vladimir Herzog e denunciando, né, a partir dos evangelhos da Bíblia, de que aquilo não havia sido um suicídio. Então há uma pressão das ruas e a linha dura pressiona o Geisel também
a agir de forma mais intensa, porque senão, na leitura da linha dura, os militares seriam engolidos pela rua também, tá? Nós temos que lembrar também da intensificação da Operação Bandeirante, a UBAN, que tinha aliança com o empresariado apoiador da ditadura militar para construir, obviamente, ali uma espécie de perseguição aos opositores do regime de forma extra-institucional, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora, daqui a pouco a gente volta para os aspectos políticos, né? Vamos envolver aspectos políticos e econômicos porque fica mais fácil de entender. Então nós estamos vivendo nesse exato momento, né? O MDB ganhando força nas ruas, né? A morte do Vlado acaba intensificando a mobilização popular e a linha dura pressiona o governo para intensificar o autoritarismo. E ao mesmo tempo, nós temos o choque do petróleo que está trazendo consequências para a economia brasileira porque ela cresce menos. E como o desenvolvimentismo brasileiro é pautado nos empréstimos internacionais, como único foco o desenvolvimento da indústria de base brasileira, das empresas estatais, esse crescimento ele fica bastante limitado. Então o governo está preso numa sinuca que ele tenta se desvencilhar. Então, para os historiadores, esse é um sinal claro de queda do regime militar. No entanto, essa queda, nós estamos mais ou menos no ano de 1975, vai demorar pelo menos 10 anos, até 1985, para que o regime se abra de vez, vamos dizer assim, tá? Pois bem, quando acontece esse choque do petróleo, o Brasil, né, sobretudo pensando na soberania energética, esses governos militares pensando na soberania energética, na soberania nacional, passam a tentar criar uma diversidade energética dentro do parque brasileiro, né, dentro do desenvolvimento brasileiro. E são dois os mecanismos importantes aí para tentar diversificar esses setores energéticos brasileiros, para diminuir a importância do petróleo no desenvolvimento nacional. A primeira, o Brasil rompe um tratado com os Estados Unidos, né, e isso cria um atrito até entre um defensor dos direitos humanos nos Estados Unidos, que era o democrata Jimmy Carter, e o Brasil vai fazer um acordo nuclear com a Alemanha para importar maquinário já utilizado pela Alemanha, a Alemanha que já tentava criar fontes renováveis de energia, fontes alternativas de energia, tentando jogar para outros lugares esses maquinários de energia nuclear, e o Brasil passa a importar esse maquinário. Por que os militares veem isso? Primeiro, claro, é importante que o Brasil consiga criar um setor energético soberano nacional para os militares? É claro que sim, os militares pensam estrategicamente dessa forma, mas também os militares almejavam, né, construir uma bomba atômica que para eles seria a potencialização da autonomia política brasileira. Então esse maquinário comprado pelo Brasil da Alemanha vai ser instalado, né, no estado do Rio de Janeiro, próximo ao litoral, e vai ser chamado de usina Angra 1, certo? E mais para frente nós vamos comprar maquinário para instalar a Angra 2. Então esse é o acordo nuclear que existe numa tentativa de fortalecer a soberania nacional, né? Menor dependência do petróleo, e segundo ponto, almejando futuramente por conta do desenvolvimento da usina nuclear, desenvolver uma bomba atômica. A usina nuclear sozinha não consegue fazer isso, tá? O segundo ponto importante, o segundo projeto de alternativa é um projeto que chama Proálcool, de incentivo para as usinas e também para os carros automotores, né, para essas montadoras de carro, que desenvolvessem, primeiro, as fábricas automotores, né, veículos que tivessem como combustível o álcool. E as usinas oferecendo subsídio para aumentar o plantio de cana-de-açúcar e aumentar a produção de etanol, certo? Objetivando o quê? A superação do petróleo na gasolina, no diesel e tudo mais, certo? Então esse plano pró-álcool é importante, que vem dessa época, na década de 70 também, né? É um plano que não vai muito para frente, depois nós vamos falar novamente na década de 90 sobre isso, mas o acordo do Brasil e a Alemanha também objetivando a superação dessa crise do petróleo, tá? Então, tem aí essa tentativa, beleza? De
tentar superar essa crise a partir disso. Só que, claro, e tudo isso leva muito tempo para ser construído, né? Leva muito tempo. Beleza? Nesse meio campo aí também, pessoal, nós não podemos esquecer, depois eu vou falar um pouquinho mais, da construção da usina binacional de Itaipu, né? Que tem como esse objetivo também melhorar os recursos energéticos do Brasil, né? Em acordo com o Paraguai na construção dessa hidrelétrica gigantesca que vai abastecer todo o centro-sul brasileiro numa parceria entre Paraguai e Brasil. Pois bem, em abril de 77 tem uma aproximação da eleição de 78. E tudo isso gera uma desconfiança da linha dura e gera uma desconfiança da linha moderada. Por quê? As eleições legislativas do período anterior, de 74, tinham dado alguns recados. Nós tivemos a morte do Vlado, uma tentativa de mobilização popular, tá bastante intensa ali, e nós temos também essa crise econômica, né, que não é verdadeiramente uma crise porque não traz uma negatividade do PIB, mas o Brasil está crescendo menos, né? Então vem aí as medidas tomadas pelo Geisel, e aí que tem o autoritarismo que contesta aquele lema dele de abertura lenta, gradual e segura. Lembrando que já em 1975 e 1976 há uma certa tolerância, olha bem essa palavra, uma certa tolerância às publicações da imprensa também, tá? Há certa tolerância, principalmente em jornais como o Estado de São Paulo e como o Pasquim, que é um jornal importante alternativo, inclusive liderado aí pelo Ziraldo, tá? Então, e aí mostra como que há essas contradições dentro do governo Geisel, né? Que ele não sabe exatamente como agir. E aí vem esse fechamento do Congresso utilizando o dispositivo o AI-5, né? Lá de 68, e ele vem com um pacote de abril para reformular a Constituição para garantir a hegemonia institucional dos militares, visto que a derrota nas urnas poderia acontecer, né? Então, se as regras fossem seguidas com relação àquilo que foi estabelecido nos parâmetros de 67, daquela Constituição dos militares de 67, poderia trazer resultados trágicos para os militares. Então o que os militares fazem? Eles reformulam as leis eleitorais para que consiga continuar garantindo a maioria na Câmara dos Deputados e no Congresso, para que não houvesse uma reviravolta civil. E esse conjunto de medidas que altera a Constituição para beneficiar os militares e estabelecer que os militares tivessem uma vida tranquila nesse período conturbado, é chamado de pacote de abril, tá? Bom, então o que nós temos nesse pacote de abril? A alteração da Constituição. Primeiro, a alteração da Constituição assim, é um conjunto de leis que vai complementar a Constituição. E aí, dentre essas leis, tem uma que diz, para alterar a Constituição, agora não precisaria de 2/3 dos votos, né? Fazer uma emenda à Constituição não precisaria de 2/3 dos votos, você só precisaria de maioria simples. Então veja, os militares já sabiam que não iam conseguir 2/3 do Congresso. Então maioria simples já dava. Então eles já estavam esperançosos com a maioria simples, mas 2/3 não, tá? E a Arena conseguia maioria simples a partir disso. Os governadores iam ser eleitos a partir de eleição indireta, com medo novamente do que poderia acontecer no voto popular, se o voto popular pudesse dar um recado, né, para os militares. 1/3 dos senadores seriam biônicos, ou seja, ia ser uma indicação de um colégio eleitoral liderado pelo executivo, né? Então seria senadores criados, sem voto e sem expressão popular, né? E que estariam ali dentro, né, direcionados para agir em favor da ditadura militar, tá? E o presidente eleito indiretamente, valendo o quê? Como colégio eleitoral, as assembleias estaduais e o Congresso. Isso garantia tranquilamente, obviamente, aí a maioria para os militares. Tem um dispositivo interessante aí também, que é que eles aumentaram o número de deputados em estados menos populosos. Porque nesses estados menos populosos, a ditadura tinha uma ampla aceitação, né? Então você aumenta o número de deputados nesses estados menos populosos e você aumenta a representatividade da ditadura dentro do Congresso. Então é estratégico, né? Pensando, articulando para sustentar o regime. E dentro desse pacote de abril também, né,
nós temos aí junto, que vem junto, né, a proibição da campanha na televisão. Ou seja, para não utilizar um mecanismo de expressão de massa para fazer protesto contra a ditadura. Né? Então essa lei Falcão só previa que o candidato aparecesse falando o seu nome e o seu número, certo? Proibindo qualquer manifestação fora disso, tá? Bom, é claro que passada essa eleição, que beneficia, obviamente, né, os militares e traz aí todos os deputados militares que vão dar sustentação, né, traz aí um contrassenso, porque a população está distendendo, certo? Existe um crescimento menor do que o do milagre econômico, existe a crise do petróleo chegando, né, que bateu a porta a partir de 1973 e 1974, nós temos uma mobilização das pessoas, nós temos certa abertura da imprensa, e aí então vem em 1979, pela segunda vez, o segundo choque do petróleo, certo? E esse segundo choque do petróleo afeta novamente, então o barril que custava $3 antes do primeiro choque vai custar 12 depois do segundo choque e quase 12 depois do primeiro choque, e no segundo choque vai custar quase $30, certo? E o Brasil, que tinha criado todas aquelas medidas, não tinha superado a dependência do petróleo, né? Porque o petróleo é uma matriz energética essencial. Então, nós já começamos a perceber aí uma ineficiência econômica, né, uma crise econômica, uma sucessiva emissão de papel moeda, principalmente porque os juros lá fora estão muito altos, né? E antes dessa crise do petróleo, o governo já tinha feito a emenda constitucional número 11 por conta de uma pressão, né, política de mobilização popular, revogando todos os AIs, todos os atos institucionais. E aí então o ano de 79 é um ano muito importante, porque há agora, principalmente por conta da crise econômica e da distensão dessa abertura que o Geisel está fazendo, mobilização social. Então os sindicatos começam a se articular, né, os estudantes começam a se articular, né, a sociedade civil começa a se articular e as manifestações começam a aparecer. E aí entra em cena então uma liderança bastante importante, fruto de uma greve feita no ABC Paulista, dentro de uma fábrica que era a Scania, de uma liderança dos metalúrgicos, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, um importante dirigente sindical nesse momento da história do Brasil, que começa a criar um novo sindicalismo. Esse novo sindicalismo tinha como orientação a negociação direta entre sindicalistas e empresários, diferentemente daquilo que vinha acontecendo nos períodos anteriores, onde o Estado era um mediador dessas relações, certo? Mas para falar desses movimentos e dessas organizações, nós vamos pegar aí o governo Figueiredo e espero que vocês assistam essa aula também. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixa seu comentário e um forte abraço para todos vocês.